Nesse vídeo vamos fazer uma análise completa da empresa ISA-CETEP, Companhia Transmissora de Energia Elétrica Paulista, que abrange os códigos TRPL3 e TRPL4 e dos seus resultados. Nessa avaliação, vou utilizar indicadores explicando a razão da sua aplicação, vamos comparar com outra empresa do segmento e fazer uma simulação de investimento de aproximadamente R$10 mil em 12 meses. Como você pode ver, será um conjunto bem completo para deixar você muito bem informado e servir como uma poderosa ferramenta de apoio à tomada de decisão para o seu investimento. Vem comigo! Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Se for novo por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas, por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! Para ser transparente com vocês e buscando a uniformidade das informações apresentadas aqui, vou seguir essa agenda para trazer um vídeo compacto e o mais profissional possível diante de tanta informação solta e desencontrada que existe por aí. Então, primeiro, vamos fazer uma análise dos indicadores financeiros da empresa para servir como base para o que iremos avaliar dos seus resultados. Depois, vamos fazer um raio-x do que foi divulgado pela companhia, tomando como base os fatos mais relevantes. Em seguida, e talvez o ponto mais importante desse vídeo, que é dar uma ideia a vocês de como a empresa que estamos avaliando se compara com outras empresas do setor dela. Essa sempre foi a dificuldade que tive nas minhas avaliações, ou seja, de entender quanto um determinado número apresentado pela empresa é relevante no meio dela. Isso com certeza vai ajudar muito vocês a tirarem suas próprias conclusões, porque esse é o principal objetivo desse vídeo, levar informação relevante e de qualidade para você, investidor. Por fim, vamos simular qual seria o resultado de ter investido aproximadamente R$10 mil há 12 meses atrás nessa empresa. Apenas vale ressaltar que os resultados apresentados aqui não devem ser entendidos como uma indicação de compra e nem de venda de nenhum dos ativos mencionados. Olá, amigos investidores! Primeiramente, quero agradecer a todos que participaram e apoiaram o canal no vídeo de preço teto e preço justo da ISA-CETEP. O comentário de vocês e a avaliação são realmente o combustível para que eu continue produzindo conteúdos e que estes sejam cada vez melhores para serem mais úteis a vocês. Vou inclusive deixar um card aqui e um link para ele na descrição, caso novas pessoas tenham interesse de ver. Então, novamente, deixo aqui o meu muito obrigado. Então, falando hoje sobre a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, também conhecida como Transmissão Paulista, atua em 17 estados do país: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo e Bahia. Ela é responsável por aproximadamente 33% de toda a energia elétrica transmitida pelo Sistema Interligado Nacional, o SIN, ou seja, o Sistema Nacional, e 94% da energia para o estado de São Paulo. Em 31 de março de 2021, a capacidade instalada da companhia totalizou em 68,9 mil MVA ao seu portfólio de capacidade de transformação, 18,8 mil quilômetros de linhas de transmissão, 26,1 mil quilômetros de circuitos e 129 subestações próprias. A companhia ainda tem uma equipe de mais de 1.400 colaboradores e instalações que proporcionam qualidade e confiabilidade na prestação de serviços para operar eficientemente o complexo sistema de transmissão do Brasil. A empresa faz contínuo investimento no território nacional, sempre modernizando a rede e contribuindo diretamente para o sistema de transmissão nacional. Nos últimos anos, a companhia arrematou 14 lotes em leilões de transmissão realizados pela ANEEL, que adicionaram 1,7 mil quilômetros de extensão em suas linhas de transmissão, com a adição de potência de 10 mil MVA ao seu portfólio. Na Bolsa de Valores, ela possui os códigos TRPL3 para suas ações ordinárias, TRPL4 para as ações preferenciais. Setor é energia elétrica e o segmento de listagem dela é nível 1. Isso implica em dizer que o tag along poderia ser de 100% ou 80%, como é o caso. O free float dela é excelente, de 64,18%.
ela realmente possui a maior parte da posição acionária das ações ON. E eu incentivo vocês a entrar em contato com o RI da empresa para tirar suas dúvidas sobre os investimentos da empresa, o que ela planeja de fazer de retorno, algum dado que de repente não ficou muito claro, porque o departamento de relações ao investidor serve exatamente para isso. E eles não vão ficar te perguntando quantas ações você tem ou qual o tamanho da sua posição. Então fiquem tranquilos em relação a isso. Por isso eu sempre incentivo as pessoas a entrarem em contato com o RI para tirar suas dúvidas e saber exatamente onde estão investindo seu dinheiro. Então, como eu havia mencionado, a ISA Capital do Brasil possui 89,5% das suas ações ordinárias, 1,3% das ações preferenciais, o que totaliza 35,8% de todas as ações do mercado. Ela possui menores investidores, que é a Centrais Elétricas Brasileiras S.A., de 9,8%, dentre outros que não somam nem 1%. Então vamos falar sobre a operação da ISA-CETEP. Como eu havia mencionado, ela possui 33% da energia gerada no Brasil e 94% da energia do estado de São Paulo, além de ser um player de referência em custos e qualidade. Nota que a ISA-CETEP está em diversos estados aqui do país, o que torna ela um player muito relevante. Quando olhamos aqui especificamente para os ativos dela, é possível ver alguns pontos de destaque. Ela possui 18,8 mil quilômetros de linha de transmissão, como eu havia citado no slide anterior, o que é bem mais do que a Taesa, que é outro player de muito peso em transmissão de energia, com pouco mais de 13 mil quilômetros. Ela realmente se mostra muito relevante, além de possuir 129 subestações e um RAP de 4 bilhões de reais, que é a receita anual permitida. Mas ainda vou destacar que, apesar dessa receita anual de 4 bilhões ter crescido em relação ao quarto trimestre de 2020, ainda assim a proporção relacionada a São Paulo é muito grande, possuindo boa parte da sua RAP na receita de São Paulo com 3,1 bilhões de reais. No entanto, a companhia continua trabalhando fortemente em investimentos, como acabei de mencionar, o crescimento de 3,8 bilhões para 4 bilhões em apenas um trimestre, para se tornar cada vez mais relevante e menos dependente do expressivo número de receita vindo de São Paulo. E na sequência eu trago para vocês sobre os projetos da ISA-CETEP, porque quando a gente fala sobre os projetos de construção, nós estamos falando em relação a como ela vê sua operação no futuro. E como tem muitas pessoas que falam que a receita de ISA-CETEP vai desaparecer a partir de 2025 por conta da receita de São Paulo, veja que ela possui um CAPEX de 6,3 bilhões de reais, que veio do quarto trimestre com 5 bilhões e já cresceu, de investimentos em suas operações. E somente para o ciclo de 2020 a 2021, ela já espera uma RAP de mais de meio bilhão de reais. E ainda inclui várias outras receitas que entrarão em circulação a partir de fevereiro de 2022 para compor o seu portfólio total, além de outras que vão acontecer em 2023, 2024 e 2025, como vocês podem ver aqui no slide. 24, receita de 25 e muitas em 2022. Então é uma empresa com administração que não dorme no ponto, ela está o tempo todo observando o mercado e buscando a melhor forma e naturalmente a sua rentabilidade. Bem, e falando da presença da empresa em outros países, sim, ela tem presença em outros países. Para quem não sabia, apesar do nome dela ser Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, ela tem atuação forte em outros países, vizinhos e próximos ao Brasil. Veja que ela tem participação na América Central, mas muito forte na Colômbia, com 70% de participação no mercado de transmissão em dezembro de 2020, 73% no Peru, 12% no Chile e o fechamento no Brasil em 2020 de 20%, mas já ampliado, como vocês viram no slide anterior. E nesse slide do primeiro trimestre de 2021, ela ainda cita que a presença dela é sólida na América Latina, 6 países e América Central, 3 setores, 43 empresas e subsidiárias, com 47.358 quilômetros de linhas de transmissão. Então, sem dúvida nenhuma, é uma empresa muito sólida e de grande capacidade, com muita presença em vários países. Então, para o investidor de longo prazo que visa formar uma carteira de dividendos, a ISA-CETEP se prova ser uma grande empresa
assim como Taesa. E no próximo slide vamos ver sobre os contratos da empresa. Logo destacando na atualização das receitas da empresa, e mais especificamente do contrato de concessão dela, veja que a RAP de maior participação, de 73%, ela é atualizada pelo IPCA. É claro que muita gente sorri quando fala do IPCA nesse sentido, porque imaginam que o IPCA crescendo esse ano e que já saíram muitas notícias do avanço do IPCA para esse ano como se fosse uma coisa boa. Na verdade, aqui, meus amigos, é importante ter a visão de que o IPCA ele não é seu aliado, ele é seu inimigo. Então, o que eu chamo a atenção nesse slide é que a empresa gera uma proteção para ela mesma, para preservar os lucros dela, onde ela corrige sua receita principal pelo IPCA. Então, se vocês assistem meus vídeos falando sobre preço teto e preço justo, onde a gente sempre cita a importância do investidor de considerar a inflação nos seus investimentos, veja que a empresa está muito preocupada com isso também. Afinal de contas, ela não quer ter uma rentabilidade falsa, onde a inflação corrói o investimento dela. Então não vamos fazer a mesma coisa, não é mesmo? Bom, continuando, as concessões depois de 99, essas são corrigidas pelo IGPM, e aí nesse caso é mais favorável, e as concessões a partir de 2006 voltam a ser pelo IPCA, essas com 13% e uma parte em construção também de 13%. Bem, e eu trouxe esse slide, embora ele seja parte do comunicado do quarto trimestre de 2020, porque alguém provavelmente já pode ter assustado vocês com relação à receita previsível dela, que a partir de meados de 2025 a 2026 vai desaparecer. Isso porque a previsibilidade da empresa já mostra esse tipo de informação para o investidor. Mas é importante citar que a empresa, como eu mostrei em alguns slides anteriores, ela está preocupada com investimentos e possui projetos que gabaritam a empresa a aumentar sua receita com uma administração ativa e muito competente. Então, esse slide não é para assustar, é para ver que a empresa tem domínio e sabe o problema. Ela não varre o problema para debaixo do tapete. E isso é muito importante quando a gente vê os relatórios das empresas. Ainda mais quando a gente consegue correlacioná-los. Isso é mais relevante. Pois vejam, e aqui eu peço, acalmem-se. Esse já é o relatório do primeiro trimestre de 2021. E é por isso que é importante o investidor ficar sempre atento ao acompanhamento de como a empresa estabelece na sua administração a tratativa de problemas que já são previstos. Então, novamente, a empresa não varreu o problema para debaixo do tapete. Ela está mostrando para o investidor: ei, eu sei que existe um problema e eu estou trabalhando arduamente para resolvê-lo. Então notem que na diferença do outro slide, que a partir de 2025 para 2026, em meados de 2025 para 2026, ela já ficava sem receita. E aqui ela já consegue ter uma previsibilidade devido ao reperfilamento definido pela ANEEL na resolução homologatória número 2851/21, ano 21. Ou seja, 2021. Então, novamente, eu vejo Isacetep muito bem administrada, uma administração séria, olhando para os seus problemas, embora ainda não seja, lembre-se que isso é um problema para 2025. O que ela está fazendo é, desde já, fazendo massivos investimentos para mitigar problemas previstos. Então, é um player fortíssimo e, com certeza, todo investidor de longo prazo deveria olhar para essa empresa e, naturalmente, decidir se faz sentido para você o investimento ou não. Notem que eu trago aqui oportunidades de crescimento, que novamente a empresa está com projetos e faz parte do plano decenal de energia de 2030, onde haverá um investimento de 90 bilhões de reais em investimentos que começam neste ano e vão até 2030, onde 67% desses projetos são de reforços e melhorias e 33% de projetos Greenfield que estão no papel. Mas Alex, quais são os indicadores que você enxerga para fazer uma boa compra de uma empresa? Bom, então primeiramente vamos falar do preço sobre o lucro, que ele precisa ser menor do que 15. Isso aqui é um indicador para a gente, para saber quanto que o mercado está disposto a pagar pelo lucro da empresa. Então, se o mercado estiver pagando mais do que 15 vezes o lucro da empresa, significa que ela pode estar sobrecomprada no mercado.
E aí, o pode, porque nenhum indicador deve ser olhado de maneira isolada. Os indicadores precisam ser vistos de uma maneira em conjunto. E isso fazendo análise dos relatórios trimestrais e vendo como que a administração está cuidando dos problemas que foram relatados nos relatórios anteriores. E continuando, o retorno sobre o patrimônio tem que ser maior do que 10%. Isso porque esperamos que o investimento na empresa não seja maior do que o retorno que se tem sobre esse investimento. Então esperamos que esse investimento nos retorne pelo menos 10%. E quando falo aqui nos retorne, é realmente isso, porque você é investidor, é acionista da empresa e é dono de parte dela. Caso contrário, ela não teria aberto capital na bolsa. Esperamos também que analisar a empresa sobre o ponto de vista da margem líquida dela. Isso aqui significa o seguinte: se a empresa vende um produto por R$100, nós esperamos que ela obtenha um lucro de pelo menos 10% sobre a receita dela. O outro indicador é dívida líquida dividido pelo EBITDA. O EBITDA, apenas nivelando o conhecimento, são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Outro indicador que uso muito é V sobre o EBITDA. EV é o valor intrínseco, dividido pelo EBITDA que acabamos de falar. Então eu espero encontrar aqui algo menor do que 10 vezes, porque isso indica a saúde da empresa em relação à sua receita. Ou seja, qual é a velocidade que a empresa tem para pagar o investimento que existe dentro dela, ou seja, todo o patrimônio que ela tem, diante dos seus lucros. E o último indicador que considero aqui é o CAGR Receitas 5 anos. Esse indicador, poucos analistas comentam sobre ele, mas ele é muito importante. Esse é o Compound Annual Growth Rate, ou taxa anual de crescimento composta. E para este, que significa dizer que a empresa ela tem um ritmo de crescimento anual. E a gente olha para os 5 últimos anos da empresa em busca dessa informação. Ou seja, compara o primeiro ano até o 5º ano e vê quanto que é a taxa de crescimento anual composta dela. Então é esperado que ela cresça alguma coisa, ou seja, qualquer coisa acima de 0%. Idealmente, uma empresa que cresce acima de 1% ela é muito boa, mas se ela crescer acima de 0, ou seja, qualquer crescimento, significa que essa é uma empresa lucrativa, que bate com os itens que nós discutimos no slide anterior. Se você gosta desse conteúdo e gostaria de entender mais sobre ele, deixe nos comentários para eu saber se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo explicando mais sobre como criar uma carteira de dividendos. E aí a gente aprofunda mais os assuntos, e aí eu vou falar das técnicas de Barsi, de Bazin, como calcular dividendos, enxergar mais os indicadores da empresa, correlacioná-los. Então deixe nos comentários o que vocês pensam a respeito. Bem, então fazendo a comparação dos resultados, que eu tenho certeza que esse é um momento muito aguardado por vocês nesse tipo de vídeo, porque aqui a gente vai comparar a ISA-CETEP com Taesa, e eu propositalmente mencionei Taesa ao longo dos slides, justamente para já trazer para vocês o caminho que nós iríamos tomar. Então aqui vamos considerar os indicadores que eu apresentei no slide anterior como sendo relevantes, e o único que eu trago a mais é o do Dividend Yield. Afinal de contas, é o que importa muitíssimo para o investidor formador de carteira de dividendos de longo prazo. Notem que o Dividend Yield da Transmissão Paulista, acumulado de 12 meses, é de 11,55%, Taesa 13,28%. O PL da empresa, preço sobre lucro, é de 5 e de Taesa 5,62, o que significa que Taesa possui investidores que estão dispostos a pagar mais pelo lucro dela. Então aqui já começa a chamar a atenção para saber se de repente Taesa não está mais saturada no mercado do que a Transmissão Paulista. E como vimos, o EV sobre EBITDA de 5,55 versus 7,39. Novamente, um indicador para sinalizar saturação no preço de Taesa em relação à Transmissão Paulista. Não posso dizer e não vamos considerar que Taesa está em sobrecompra, mas ela está em sobrecompra em relação à Transmissão Paulista. Notem que a margem líquida da Transmissão Paulista é algo excepcional. Apesar de todos os esforços de Taesa para melhorar sua operação, a margem líquida de
e Zacetep é de 89,26%, algo estrondoso. Ou seja, ela consegue ser muito mais eficiente com o investimento que foi feito sobre ela mesma. Falando da dívida da empresa, bom, Transmissão Paulista novamente voando. Apenas com EBITDA, ela consegue se pagar em aproximadamente 1 ano, ao passo que Taesa precisa de um pouco mais de 2 anos para poder se pagar. Com um ROI de 26,69%, ela se mostra menos interessante do que Taesa, possivelmente por conta do tamanho do seu patrimônio. Agora, quando olhamos para o crescimento das duas empresas, é algo excepcional. Independente da Transmissão Paulista ser maior, com 23,49%, 18,22% de Taesa, também é algo excepcional. Essas duas empresas realmente voam nesse setor. Agora, falando sobre a rentabilidade com dividendos, notem que, ao longo de 5 anos, Transmissão Paulista recebeu um acréscimo de 239,41%. E suas cotações, somados os dividendos, ficam em R$ 36,08. E Taesa, com 202,33%, com R$ 17,93. Pessoal, atenção aqui, essas cotações significam que é a oscilação, ou seja, a cotação do ativo, mais os dividendos. Por isso, vocês não estão encontrando, se por acaso procuraram em algum lugar, a cotação e viram valores diferentes. A cotação para esses papéis é de R$ 26,95 para a Transmissão Paulista, TRPL4, e R$ 13,34 para a Taesa, com TAE4. Mas agora falando da rentabilidade sem dividendos, novamente, Transmissão Paulista deu um banho em Taesa, com 153,53% de ágil em 5 anos, enquanto Taesa com 124,96%. E aí sim, chegando nos valores que eu acabei de mencionar, R$ 26,95 para a TRPL4 e R$ 13,34 para a TAE3. Notem que esses são os dados até o dia 12/6 de 2021. E chegou o momento que provavelmente vocês estavam aguardando com certa ansiedade, como bons investidores de carteira de longo prazo, não é mesmo? Que é a parte da simulação de investimento dos 12 meses. Então aqui é onde a gente faz uma simulação com um aporte de R$ 10 mil aproximadamente, e eu falo aproximadamente porque nessa operação nos custou teoricamente R$ 10.110. Isso porque compramos 500 papéis de TRPL4 a R$ 20,22 no dia 12/6 de 2020, que é a cotação que estava disponível no fechamento desse pregão. Isso teria nos rendido 47,99%. Não, meu amigo investidor, você não leu errado. Se você tivesse comprado TRPL4 há 12 meses atrás, você teria quase 50% a mais no seu portfólio. E aí você veria seu patrimônio indo para R$ 13.455, onde R$ 1.507,16 vieram de proventos acumulados do período, resultando num lucro total de R$ 4.852,16. Mas tenham calma, afinal de contas, isso é uma máxima do mercado, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Não é porque essa simulação está indicando uma rentabilidade tão maravilhosa que ela vai se repetir nos próximos 12 meses. Utilize esse vídeo para tomar melhor decisão. E deixe nos comentários o que vocês pretendem fazer e o que vocês estão achando do vídeo e das informações que estão sendo apresentadas aqui. Ou seja, os proventos gerados por TRPL4 representariam 14,9% do patrimônio investido. Então, se você tivesse investido R$ 10.110, receberia 14,9% somente dos proventos, dividendos e JCP. E para deixar mais claro, eu trago aqui para vocês o histórico mensal, onde em 2020 teria rendido R$ 75,89 em julho, R$ 261,05 em novembro, gerando um total de R$ 336,94 em 2020. Em janeiro de 2021, já teria rendido mais R$ 369,16 e recentemente, agora em maio, R$ 801,06, representando R$ 1.170,22.
em 2021 apenas. A soma de 2020 com 2021, aí sim dariam os R$ 1.507,16. Notem como essa empresa faz pagamentos regulares, em intervalos curtos, e isso é ótimo para o investidor de longo prazo, porque se você pega essa rentabilidade e reinveste, você gera a rentabilidade com os juros compostos, o que é o que nós buscamos, ou melhor, é o que todo investidor de longo prazo e formador de carteira de dividendos busca, gerar o efeito bola de neve através dos juros compostos. Então, quanto antes ela te paga, quanto antes você reinveste, quanto antes você vai ter mais juros sobre o capital investido. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhe esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.